Olá, boa noite, meu povo. Aqui estamos mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. E hoje eu quero deixar o Salmo 25, onde o salmista Davi pede ajuda ao Senhor. E o título desse salmo é Pedido de Ajuda e Proteção a Deus. Se nessa noite você está precisando de ajuda, se nessa noite você precisa de proteção, você está no lugar certo, na presença do Senhor. Amém? O Salmo 25, queridos, ele diz assim: Ó Senhor Deus, a ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em ti. A ti levanta minha alma, Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor, e ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua vereda e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em retidão, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as verdades do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Ele lhes mostrará a sua aliança. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Amém? Até aqui, queridos, eu li o Salmo 25, do versículo 1 ao versículo 14. Você pode estar acompanhando aí na sua casa, para que você venha compreender melhor a palavra do Senhor. E nessa noite, em especial, eu já quero falar aqui algumas coisas que o salmista deixou para nós, através da revelação divina do Espírito de Deus. O salmista ele deixou para nós algumas revelações. E aí nessa noite, queridos, eu quero te dizer que o salmista, quando ele estava expressando aqui, queridos, ele expressando sua dor, pedindo a Deus que lembrasse dele, esse salmo ele fez súplica, suplicou a presença do Senhor com confiança. Porque o salmo ele começa com um pedido para que Deus eleve a alma dele. E esse salmo é caracterizado por uma oração intensa, querido, de súplica, onde Davi expressa sua dor, onde Davi expressa sua confiança em Deus para ser confortado e ao mesmo tempo libertado. E eu já quero te dizer nessa noite, quem sabe a tua situação hoje é essa também. E Deus, ele deixou através do seu servo Davi, essa expressão no Salmo 25. Davi fez uma oração de súplica, porque há vários tipos de oração. E há alguns momentos que precisamos suplicar. Nessa noite Deus ele está te dizendo isso. Você precisa suplicar mais, você precisa orar mais, você precisa insistir mais na sua causa aí que você está pedindo diante do Senhor. Então, queridos, o salmista ele suplicou com confiança.
E ele também, ele clama a Deus por proteção contra os seus inimigos. Neste salmo também ele pediu perdão pelos seus pecados do passado. Sabia que é necessário? Muitas das vezes, algumas pessoas elas dizem que, pelo fato dela estar na presença do Senhor, tudo foi lançado no mar do esquecimento. Sim, realmente. Mas foi lançado no mar do esquecimento aquilo que você realmente pediu perdão e se arrependeu. Não basta somente fazer uma aliança com Cristo e deixar os problemas, os mesmos erros continuarem. Não. Você precisa, querido. Se você se lembra de algo que te perturba a tua alma, é necessário que você peça perdão a Deus por algo que você fez e que ainda não pediu. Mesmo que você tenha uma aliança com Ele, mesmo que você tenha uma aliança com Ele, é necessário você entrar no particular e falar de algo que te incomoda, que ficou lá atrás, mas que você ainda lembra e você não pediu perdão. Então o salmista ele fez isso. Ele suplicou, ele pediu perdão pelos pecados do passado e também pediu direção para viver com retidão e sabedoria. Isso é importante. Não basta somente suplicarmos pedindo algo do Senhor, é necessário que venha se pedir perdão, é necessário também que peça direção a Deus para viver com retidão e sabedoria. E os pontos principais aqui nesse salmo incluem súplica por proteção, quando Davi pede para não ser envergonhado e que seus inimigos não triunfem sobre ele. Outro ponto importante é a busca por direção. Ele pede que Deus lhe ensine os seus caminhos e o guie na verdade. Outro ponto, confissão e perdão. Ele pediu misericórdia a Deus para que não se lembrasse dos pecados de sua juventude. Veja, ele já era um servo, mas ele pediu perdão pelos pecados do passado da sua juventude. E Deus o perdoou. Outro ponto importante, promessa aos obedientes. Esse salmo ele fala das promessas de Deus para os obedientes. Ele destaca que o Senhor é bom, justo e amigo daqueles que o temem e o guardam a sua aliança. Então é interessante a gente entender que Deus não é amigo de todo mundo, não. Deus é amigo daqueles que temem a Ele, o nome dEle, respeitam o nome dEle. E Deus é amigo daqueles que guardam a sua aliança. Se não tiver amizade com Deus, nada feito. A Bíblia diz que quem é amigo das coisas do mundo se torna inimigo de Deus, está escrito. Então, nessa noite você vai lembrar desses 4 pontos principais que eu acabei de falar no Salmo 25, onde Davi suplicou por proteção. Davi também buscou a direção de Deus, confessou os seus pecados, pediu perdão e perdoou os seus inimigos. E aí depois Deus entra com as suas promessas, que são as promessas para aqueles que obedecem. Então Davi estava dentro dos requisitos de Deus. Observe, Deus ele não quer ninguém perfeito. Davi ele não era perfeito, ele sabia que ele errava e ele confessava e ele estava diante de Deus, mas ele estava diante de Deus arrependido mesmo, de verdade. Por isso que as promessas de Deus estavam sobre Davi, porque Davi, ele, por mais que ele errasse algumas vezes, como ser humano, todos nós erramos, ele ia sempre se apresentar a Deus com súplica. Ele também buscava a direção de Deus, ele não fazia nada dele mesmo. E ele também buscava confessar quando ele errava, quando ele achava que errou, quando ele pensava em algo e ele achava que aquilo ali ia desagradar a Deus, quando ele começava a achar que ia desagradar a Deus, ele corria para os pés do Senhor e logo confessava e logo pedia direção. Por isso que as promessas de Deus vinham sobre ele. Então, as promessas aos obedientes, destaca-se no Salmo 25 que o Senhor é bom e justo e amigo. Então, para nós nessa noite, o Senhor se apresenta como Deus bom, justo e amigo. Mas Ele é bom, Ele é justo e Ele é amigo daqueles que o temem, daqueles que guardam a sua aliança. Amém? Não se esqueça da palavra. Se você quiser consultar o Salmo 25, você vai encontrar o que eu estou te falando nessa noite. Já quero dizer, queridos, que o salmista, quando ele diz aqui no versículo 12, ele diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Esse sim, o Senhor ensinará no caminho que ele deve escolher.
Então é preciso temer ao Senhor. Mas não temer só de palavras, o temer aqui não é o medo, é o respeito pelo Senhor e pela sua palavra. Aqueles que temem o Senhor aprenderão com ele o caminho que deve seguir. Eles sempre terão sucesso. Veja, no versículo 13 diz: eles sempre terão sucesso, e a terra prometida será de seus filhos. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Ou seja, a promessa, quando a pessoa teme e respeita ao Senhor, quando a pessoa se torna amiga de Deus e guarda a sua aliança, teme a Deus, guarda a sua aliança, a promessa é que ele vai ser amigo, que ele vai ensinar as condições da aliança, que ele vai ensinar o caminho para que eles tenham sucesso e ainda vai lhes dar a terra prometida, não só para eles, mas para ele, para sua descendência e para todos aqueles que estão debaixo da graça, junto com ele, dentro da sua casa, nos seus caminhos, na sua empresa, no seu trabalho. A promessa é para todos os locais que você colocar a planta dos seus pés, e não só para você, mas para você, para sua família, seus filhos, suas filhas, seu esposo, sua esposa. Entende que a bênção alcança a todos quando tem um intercedendo na posição, a bênção alcança a todos. A bênção do Senhor não é só para você que busca Ele, não. É para quando você busca o Senhor, você não tem nem mensura que quando você está buscando ao Senhor, está temendo, respeitando ao Senhor, sendo amigo de Deus, essa amizade vai te trazer tantos benefícios para a sua vida, não só para a sua, mas para toda a sua parentela, toda a sua família, todos os seus descendentes. Amém, queridos? Então o salmista pediu proteção, suplicou por proteção e pela justiça divina do Senhor, e Deus lhe ofereceu a sua amizade, porque a Bíblia diz que Davi era segundo o seu coração. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe nessa noite. Amanhã voltaremos com mais uma palavra e que o poder de Deus esteja aí na sua casa. Já vamos orar nessa noite também e já agradecendo a Deus por tudo. Amém? Colocar o fundo musical para estarmos orando aqui nessa noite. Que a graça do Deus Pai e do Deus Filho esteja aí convosco, alcançando a sua casa, toda a sua parentela, alcançando o teu lar, alcançando as tuas orações, que os anjos do Senhor acampe-se aí no teu lar. O anjo do Senhor acampe-se no teu lar. E os anjos do Senhor recolham as suas orações, recolham as nossas orações nesse momento. Vamos unir nossas forças em oração. Não sei se você vai estar ouvindo agora, se você vai ouvir mais tarde, não importa. O importante é que venhamos orar e buscar a face do nosso Deus. Ó soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, a Ti nessa noite, Senhor, dirigimos a nossa oração, ó nosso Deus, já revelando ao Senhor que sonda todos os corações, que tem todo o poder no céu e na terra. E até debaixo dela, Tu és aquele que manda. A Tua palavra diz, Senhor, que quando Tu ressuscitou ao terceiro dia, Tu foi lá no Hades, tomou a chave daquele lugar. Tudo está debaixo dos teus pés. Tudo está debaixo do teu controle. Pai querido, Pai amado, é por isso que nessa noite queremos engrandecer o teu nome, dizer que o Senhor é bom, amigo, a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigada, Espírito Santo, pela tua bondade, pela tua proteção, pelo teu cuidado para conosco, para com os teus, para com aqueles que realmente temem ao teu nome, respeitam o teu nome, adoram ao teu nome, o único Deus,
único e não há outro como tu, Senhor. Por isso, nessa noite, declaramos que somos dependentes, declaramos que necessitamos de ti, dos teus cuidados, da tua proteção. Senhor, abre os nossos olhos espirituais para que possamos ver aquilo que tu tem destinado para nós. Abre os nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir a tua voz genuína. Não nos deixe, como disse o salmista, confundidos, envergonhados diante do Senhor, dos nossos inimigos espirituais. Pai querido, Pai amado, nessa noite, vai amarrando todo valente, toda perturbação espiritual que venha tirar a paz das nossas vidas, do teu povo, das nossas casas. Pai, que venha tirar a paz espiritual, que venha tirar a paz na vida secular. Ó Deus, tu que entras em todos os lugares, porque tu és o Deus onipotente, onisciente e onipresente. Entra agora, Senhor, na casa do teu povo, através do poderoso nome e sangue de Jesus e através da pessoa do teu Espírito Santo. Vai consolando os que choram, vai sarando os enfermos. Pai, vai libertando e salvando as almas que estão perdidas. Que nessa noite tu possa alcançar através da tua revelação em sonhos, aleluia, através de visões em sonho, mas se também não quiseres, Senhor, dessa forma, se apresenta através da tua palavra, se apresenta, Senhor, através dos teus profetas, se apresenta porque a tua palavra nos ensina que só há um Deus mediador, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo de Nazaré. Esse sim é o nosso mediador único e verdadeiro. Aleluia, glória a Deus. E nosso mediador, nessa noite nós clamamos pelo teu nome, nos ajuda, Senhor, naquilo que precisamos. Sara o espírito, a alma e o corpo daquele que clama comigo nessa noite. Entra com gotas do teu sangue, passa nos nossos olhos, nos nossos ouvidos espirituais, limpa nossas mentes, restaura nossas mentes e faz das nossas mentes a mente de Cristo. Porque tua palavra diz que devemos renovar e pedir a mente de Cristo. E nessa noite te pedimos a mente de Cristo, a graça do nosso Cristo, a força, a fé e a coragem como nosso Cristo. Aleluia. Senhor, nos ensina a ser teus imitadores, tira de nós tudo que não te agrada. Nós te pedimos perdão nessa noite. Se pecamos contra ti, nos purifica. Se pecamos inconscientemente, nos perdoa. Se pecamos conscientemente também, Senhor, te pedimos perdão. Aleluia, porque tu és o único que pode nos perdoar. E se algo desagrada ao Senhor em nós, tira, Senhor, tudo aquilo que nos afasta do teu Espírito, da tua verdade, da luz da tua palavra. Nos fortalece, Senhor, prospera os nossos caminhos, seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Todos os dias de nossas vidas, nos fortalece, nos alegra com teu Espírito Santo. É o que te pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus de Nazaré. Amém e graças a Deus. Queridos, muito bom estarmos aqui juntos orando. Já quero agradecer esse bom Deus. E amanhã, se Ele permitir, estaremos de volta com mais uma meditação para a honra e glória do nome dEle, dEle que vive e reina para sempre e que se preocupa e verdadeiramente Ele sim cuida de nós. Amém. Graças a Deus. Deus vos dê uma noite de sono reparadora e abençoada em nome de Jesus.